Olá, tudo bem com vocês? Na alfabetização empreendedora, ensinando a ler e escrever com texto, destacamos a importância de empreender num processo de alfabetização que transforma. Isso porque uma alfabetização na perspectiva do empreendimento, por parte de quem ensina e de quem aprende, tem mais condições de se efetivar de forma eficaz. Estamos falando da garantia da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças com foco em atividades que garantam práticas reais de leituras e de produções de textos. E o mais importante nessa proposta de alfabetização empreendedora é que o sentido de empreendimento precisa ser compreendido como uma necessidade, tendo em vista que empreender nesse tempo e espaço em que vivemos significa formar leitores e produtores de textos com consciência crítica. E por consciência crítica, estamos falando de leitores e produtores de textos com espírito de coletividade, com sentimento de empatia, dentre outras necessidades que são urgentes para a transformação da realidade em que vivemos. Não estamos alfabetizando as crianças apenas para que saibam ler e escrever. Isso é muito importante para a vida delas, mas ainda assim é muito pouco. O nosso principal objetivo, além desse que é um direito do ser humano, o direito de aprender a ler e a escrever, dentre outros, é provocar a expansão da consciência humana. E aqui estamos falando da complexidade humana enquanto uma consciência que vive essa experiência num corpo humano e, por isso, nesse tempo e espaço terreno, se revela um ser humano. E no sentido de ser humano, interage com a mente humana, mente do corpo físico, cérebro humano, que lhe serve de instrumento para realizar as aprendizagens necessárias para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, aprender a ler e a escrever enquanto ser humano é um direito fundamental, porque sabendo ler e escrever, o ser humano pode interagir com o mundo e com tudo que há nele, aprendendo um pouco mais e assim intervindo na sua realidade vivida. E enquanto uma consciência que vive a sua experiência num corpo humano, num corpo físico, a aprendizagem da leitura e da escrita precisa ser potente no processo de expansão da consciência, visando a melhoria da qualidade de vida no planeta Terra. Afinal, estamos nesse mundo para aprender e assim desenvolver a nossa consciência em seus aspectos morais e intelectuais, conforme nós já falamos anteriormente. Desse modo, estamos cumprindo a tarefa de contribuir com a evolução do planeta e de tudo que há nele, incluindo a nossa evolução. Vejam que a alfabetização para nós é um instrumento de libertação do modelo social, cultural, econômico, religioso, educacional, dentre outros que nos aprisionam nas desigualdades que ainda persistem. E o sentido de empreender nessa concepção precisa se alinhar com a prática de valorização do ser, uma prática alfabetizadora que rompe com a forma de priorização do ter em detrimento do ser. É por isso que a nossa proposta se ancora na ideia de possibilitar às crianças uma educação alfabetizadora empreendedora, com foco na formação de consciências, com capacidade intelectual e moral de transformar o tempo e espaço em que vivemos na perspectiva de uma consciência planetária. E as crianças que hoje estão nascendo nesse mundo terreno exigem mudanças significativas no modo de ensinar, uma vez que se apresentam em nossas escolas que infelizmente ainda persistem em ensinar por meio
de antigas metodologias. Pensemos sobre isso.